Podemos começar? Já estamos no ar? Bom dia a todos. Vamos trabalhar esta manhã com o máximo de informalidade, né? O último Tricotando do ano. Nós estamos já na 12ª edição dessa atividade, que faz parte do projeto Ouvidoria para Todos. O Tricotando é esse esforço de organizar, de ajudar a rede de ouvidorias. Bem, vamos começar. Meu nome é Américo Corrêa, sou secretário executivo da Ouvidoria Geral. Estarei nesta manhã conduzindo os trabalhos desse encontro. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem a honra de realizar a 4ª edição do programa Tricotando sobre Ouvidoria de 2025. Encontro online com ouvidores e servidores de ouvidoria dos órgãos públicos municipais e estaduais, organizado pela Ouvidoria do TCE, com a supervisão da Escola Superior de Contas e apoio da Regional Estadual da Controladoria Geral da União. O Tricotando sobre Ouvidoria é uma atividade desenvolvida no âmbito do projeto Ouvidoria para Todos, executado pelo TCE desde 2021, com o objetivo de fortalecer a rede de ouvidorias e debater temas de interesse, com experiências e soluções encontradas. Para esta edição do Tricotando sobre Ouvidoria, teremos a participação do superintendente da Controladoria Geral da União, Regional Mato Grosso, Ricardo Plácido, que está em Brasília, né? Nós agradecemos muito a disponibilidade dele e a participação dele. Ele vai abordar o tema elaboração de relatórios como ferramenta para induzir melhorias nos serviços públicos. Contaremos também com a participação do ouvidor, ouvidor e controlador interno da Prefeitura de Piranga do Norte, Jonathan Teles, que gentilmente veio a Cuiabá para participar dessa atividade como debatedor. E teremos também, agora na abertura, a contribuição do Nilson Bezerra, o secretário-geral da Presidência, deste tribunal, que está representando nesse momento o presidente Sérgio Ricardo e o conselheiro ouvidor Antônio Joaquim. Para começar os trabalhos, então, nós vamos primeiro passar a palavra aqui para o Nilson, né, que gentilmente vai fazer a abertura, e depois, em seguida, nós devolveremos a palavra já para o Ricardo em Brasília, tá bom? Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Sejam todos muito bem-vindos a esse importante programa da ouvidoria do TCE, o Tricotando, né, que está em sua última edição do ano 2025. Como todos sabem, o TCE ele exerce o controle externo das atividades dos órgãos jurisdicionados ao TCE, ou seja, os municípios e órgãos estaduais. Mas muito mais do que o controle externo exercido pelo TCE, o importante, e a lei traz muito bem claro isso, e o TCE incentiva que isso aconteça de forma cada dia mais importante, o mais importante de tudo é o controle social, ou seja, o controle da população em relação às atividades desempenhadas pelo órgão público. Ninguém melhor do que o cidadão para saber se a rua tem asfalto, se o posto de saúde está bem atendido, se o atendimento que acontece nas escolas está adequado, ou seja, então é o cidadão que tem que ter a participação social. E aí nós temos várias formas de que isso aconteça. O TCE estimula que todas as formas possam ocorrer. Ontem, por exemplo, nós premiamos aqui no programa a maior auditoria coordenada, desenvolvida no Brasil, e ela é coordenada pelo TCE Mato Grosso, ou seja, o PNTP, que é o Programa Nacional de Transparência Pública, ou seja, o TCE premia os órgãos públicos que tenham sites, portais de internet com o maior número de informações. Então, nós estabelecemos 150 requisitos importantes que devem ter no site, né? E aí nós avaliamos cada um desses sites. É uma atividade que só aqui no Mato Grosso envolveu 8 servidores do TCE e mais de 300 participações, em especial dos controles internos dos municípios, das prefeituras, das câmaras. É um programa fantástico. A nível nacional, ele envolve milhares de pessoas para poder garantir essa participação social por meio de sites acessíveis, com conteúdo adequado, que tenham mecanismo para que a população tenha acesso à informação da Prefeitura, da Câmara Municipal. Isso é importantíssimo para o controle social. O TCE também disponibiliza ferramentas como, por exemplo, vou destacar só uma aqui, o radar de controle público. O radar de controle público é porque os jurisdicionados ele presta contas ao TCE, nós pegamos essa informação que eles nos encaminham e colocamos à disposição da população para poder conhecer o que está sendo feito no seu município. Nós temos
quando a gestão do conselheiro Sérgio Ricardo iniciou, ela tinha apenas 7 módulos informacionais do radar. Atualmente temos 21 e em crescimento ainda. Então nós temos informações sobre o regime próprio de previdência, sobre as obras, sobre as licitações e contratos, sobre informações de pessoal, sobre as mais diversas informações relevantes para fins de controle social. E aí, uma das importantes ferramentas também são as ouvidorias. Nós sabemos a dificuldade que é para que um jurisdicionado, em especial as câmaras municipais de municípios pequenos do Brasil, né, aqui, em especial aqui de Mato Grosso, tem para implementar a ouvidoria. Sabemos que sozinho muitos não conseguiriam. Então o TCE, mais do que cobrar, mais do que punir, ele auxilia, ele ajuda, ele empresta conhecimento e entrega ferramentas para que isso possa acontecer. A lei também obriga que todo mundo tenha uma carta de serviços, ou seja, que você exponha ao cidadão todos os serviços que o seu órgão público presta. Lembremos que nós somos um órgão prestador de serviços e quem presta um serviço são os seus servidores. Então, o patrimônio mais importante de uma prefeitura, de uma Câmara Municipal, são os seus servidores. Mais importante do que o prédio, mais importante do que as obras, é o seu servidor. Então, este projeto Tricotando, ele capacita esse servidor para que ele preste bons e cada dia melhores serviços para a população. E um desses serviços, claro, é a ouvidoria, que é o portão de entrada da solicitação de informações para que o poder público possa prestar a informação. Então, lembremos que só de sabermos que estamos sendo acompanhados pela população, isso torna o gestor público mais, eu diria assim, mais atento em relação ao que faz ou o que deixa de fazer. Entendeu? Então, a ouvidoria é um canal importante de controle social. É uma motivação fundamental para a atuação da administração. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu aqui no TCE, que é fruto de demandas da ouvidoria. O protocolo do TCE, para protocolizar um documento, você tinha que entrar dentro do TCE e ficava perguntando e procurando onde estava esse setor para poder protocolizar um documento, né? Graças à atuação da população, nos trazendo informações, nós mudamos o protocolo. Hoje o protocolo, além de estar virtualmente, ou seja, permitir o protocolo virtual no nosso portal internet, ele também está voltado para a rua. Então hoje, qualquer pessoa que passa na frente do TCE já vê o protocolo, assim como vê a ouvidoria também, ou seja, a ouvidoria e o protocolo, que são unidades voltadas ao público externo, elas estão na fachada do tribunal, ou seja, tem mais destaques, inclusive, do que o nome do TCE. Então, é importante que o gestor tome decisões baseado não só em suas próprias convicções, mas também naquele feedback que a população traz até nós. Lembrando que a ouvidoria não é só para fazer reclamações, é para fazer sugestões também, é para fazer elogio. Se você foi bem atendido, elogie o atendimento para que o servidor público se sinta estimulado a cada dia prestar melhores serviços. Então, o papel da ouvidoria ele é multifuncional e é importante que a gente use a ouvidoria como uma importante ferramenta de melhoria da gestão pública. Então, eu queria deixar aqui as palavras do conselheiro Sérgio Ricardo, dizendo que ele busca sempre uma mudança de paradigmas em relação ao tribunal. Nós, muito mais do que punir aqueles que não implantaram ouvidorias ou que não implantaram adequadamente as ouvidorias, nós auxiliamos que as unidades jurisdicionadas ao TCE implantem as suas ouvidorias. Mas isso acontece em todas as áreas. Ou seja, nós não queremos mais punir ninguém, nós queremos que a política pública tenha efetividade. E a única forma de fazê-lo, nós percebemos isso, é que se a gente apoiar o nosso jurisdicionado. Então, mais do que punir, a gente quer apoiar o jurisdicionado. Então, aproveitem esse momento de conhecimento, tá? E tirem todas as suas dúvidas. O Ricardo Plácido é um dos grandes conhecedores do assunto ouvidoria no Brasil, tá? Tanto é que ele é o nosso gestor aqui da CGU em Mato Grosso, com grande experiência. Eu tive a honra de fazer mestrado em administração pública no mesmo local que ele fez também. Ele tem origem, ele veio de Rondônia. Eu também fui a Rondônia para fazer mestrado em administração pública na Universidade Federal de Rondônia. Então, tenho conhecimento de que o Plácido ele é uma pessoa referência. Então, aproveitem o momento e perguntem e suguem o máximo de conhecimento dele. E eu queria mais uma vez aqui parabenizar o Américo na pessoa do conselheiro Antônio Joaquim também, que é um grande
incentivador da ouvidoria, não da ouvidoria do TCE, mas das ouvidorias no Brasil, né, não só em Mato Grosso, porque ele foi presidente da ATRICOM, da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, e ele incentivou que isso acontecesse não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Então, o conselheiro Antônio Joaquim e o Américo são figuras importantes no fortalecimento do nosso sistema de ouvidorias em Mato Grosso. Então, parabéns, bom evento a todos e que aproveitem ao máximo. Tá? Obrigado, Américo. Obrigado, Nilson. Né? Olha só a troca de informação. Né? A gente trata a ouvidoria como canal, né? E o Nilson vem já com uma outra visão, né? Como portal de entrada. Que interessante, né? Nós estamos agora com mais ou menos 80 participantes pelo Zoom, Nilson. Né? Eu pediria para o João fazer uma fala rapidinho de boas-vindas aos colegas antes de a gente liberar a participação do Ricardo a partir de Brasília. Sim, Américo, primeiramente queria agradecer o convite, é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui nesse projeto que é pioneiro no Brasil, né? O Tricotando, ele é feito de 3 em 3 meses, né? Então é um espaço aí para os colegas ouvidores poder participar, se capacitar e poder aprimorar a sua atuação na ouvidoria, lá na sua cidade, no seu município. E hoje com um tema importantíssimo, que são os relatórios de gestão, né? É um tema que vem aí trazer informações estratégicas para o poder público, para o gestor poder implementar políticas públicas, e com o mestre aí, o superintendente Ricardo Plácido. Então, estão todos aí atentos aí, e como disse o Nilson, para fazer perguntas e tirar dúvidas, porque com certeza será uma palestra brilhante. Obrigado, bom dia. Bem, gente, antes de liberar ao Ricardo Plácido, eu quero saudar a Controladoria Geral da União, que desde o primeiro instante está em parceria com o Tribunal de Contas, né? Tanto na Ouvidoria para Todos, o projeto lançado em 2021, como na atividade Tricotando e nas atividades das visitas técnicas. Né? A CGU está sempre presente. Né? Nós estamos na 12ª edição do Tricotando, né? São 3 anos, né? Nunca falhamos, de 3 em 3 meses, e sempre com a presença, antes com o outro superintendente, que estava o Daniel, e agora com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Vamos liberar, então, a participação do Ricardo, Bom dia, Ricardo. Ricardo está em Brasília, né, Ricardo? Brasília. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Então tá ótimo. Então, de início, agradecer imensamente, aí, agradeço as palavras. A palavra do Nilson e do Jonathan aí aumentou demais a expectativa aí, né? Tem que trabalhar bastante aqui para honrar a expectativa de vocês em relação à palestra. E, de início, agradecer mais uma vez a parceria do Tribunal de Contas, em nome do Nilson, que é um parceiro. Agradeço o conselheiro Sérgio Ricardo, e essa iniciativa que, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo que é ímpar. Eu sou um estudioso na área de controle, gosto da área, e de fato, a área de ouvidoria eu conhecia, mas eu não conhecia tanto, né? Quando eu vim aqui para o estado do Mato Grosso, desde que eu assumi, por essa iniciativa do tribunal, por estar tão próximo, por vocês serem uma referência, né, eu tive a oportunidade, e até agradeço vocês, de conhecer mais sobre a ouvidoria, né, conhecer mais o que a CGU tem feito, e principalmente conhecer a realidade de vocês. Né? Então, agradeço, Nilson, em seu nome, o Sérgio Ricardo, pela iniciativa. Américo, também nossa gratidão. Em seu nome, agradeço o conselheiro Antônio Joaquim pela parceria, né? Não só na realização desse evento Tricotando, mas na realização dos encontros técnicos e de todas as ações relacionadas à ouvidoria. Né? Para a gente é um prazer e uma honra estar com vocês. E, em nome do Jonathan, também colega parceiro aí que eu conheci e admiro o trabalho aí que tem feito na área não só de ouvidoria, como na área de controladoria. Cumprimento todos os ouvidores e controladores que estão aí conosco acompanhando, e vai ser uma manhã de aprendizado. Né? Eu vou trazer um pouco da realidade aqui, da experiência da CGU, né? E escutá-los. Né? A nossa fala, já entrando para... Depois a gente vai ter um espaço de conversa. A nossa
conversa agora, a apresentação vai ser estruturada em 5 partes. Primeiro momento, a gente vai refletir um pouquinho sobre o papel da ouvidoria, né, que eu acho que é importante, principalmente nessas visitas técnicas, né, Américo, a gente tem escutado bastante. O ouvidor, ele acaba, muitas vezes, junto com a controladoria, e aí confunde um pouco esses papéis, né, então a gente trabalhar um pouco quem eu sou, depois, o que deve ter no relatório anual, e aí, já pegando a fala do Jonathan, foi muito, muito feliz a escolha do tema, né, nesse momento, porque vocês têm uma aplicabilidade direta do que a gente vai conversar aqui, que vocês vão estar elaborando o relatório de gestão anual relacionado a 2025, então a gente tem uma possibilidade de aplicação direta em relação, e tirar dúvidas em relação ao que vocês já estão fazendo. No terceiro momento, eu vou apresentar um diagnóstico que eu fiz, que a gente fez aqui em relação aos relatórios de vocês. Então, a gente vai apresentar aqui como vocês, pelo menos das prefeituras, né, a gente visitou todos os sites das prefeituras, e aí até para trazer esse diagnóstico, e a partir daí a gente construir um plano de ação e fechar com um compromisso de oportunidade de melhoria. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vou tentar acompanhar aqui também os comentários, né, medida do possível. Aqui. Todos estão vendo a apresentação? Estamos vendo. Então tá ótimo. E aí, talvez o primeiro desafio nosso é quem é o auditor. O Nilson até colocou ali, e o Américo bem ressaltou isso aí. Você tem o ouvidor, né, ele é algo relativamente recente no Brasil, figura do ouvidor público, né, e aí, com o tempo, essa função ainda tem sido ampliada, né, e com o Código de Defesa do Usuário, no serviço público, ele ampliou ainda mais a percepção do ouvidor, trazendo principalmente essa questão do controle social, da transparência. E fora isso, eu tenho uma outra variável, né, que as ouvidorias, até por espelhar o modelo da CGU, muitas vezes as ouvidorias estão dentro das controladorias e, não raro, como é o caso do Jonathan, né, que espelha de muitos, o controlador é o ouvidor e, às vezes, faz diversas outras funções, né? Então, esse recorte, essa realidade, é importante a gente ter noção, até porque isso vai direcionar como vai ser meu relatório, né? Então, como foi bem falado aqui pelo Nilson, a ouvidoria, a missão da ouvidoria, ela vai muito além do recebimento das manifestações, né? Então, vai muito além dessa visão clássica que eu tenho de simplesmente receber manifestação, né? Principalmente com essa nova normativa, a ouvidoria, ela funciona, a gente pode colocar aqui como referência, como se fosse uma ponte, né, em que ela liga essas manifestações da sociedade, né, tanto do usuário externo como do usuário interno, né, e dos servidores também, e tem alguns pilares que o Código do Usuário também trouxe para a gente, que é mediação e diálogo, participação e controle social, e principalmente melhoria da gestão, né? Então, esse desafio, que não é trivial, de eu pegar essa manifestação e conseguir levar para o gestor, buscando uma melhoria, e devolver esse feedback para o cidadão. Senão, não faz sentido da minha existência. Se eu só escuto e não consigo dar retorno para o cidadão de uma eventual melhoria, esse canal, com o tempo, vai se fragilizando, né? E aqui, de uma forma, tentando aqui esclarecer um pouco isso, e dentro dessa visão gerencial do relatório de auditoria,
relatório de ouvidoria, né, a ideia do relatório de ouvidoria, principalmente trazido pelo Código de Defesa, é eu captar todas essas manifestações e conseguir traduzir ela de forma gerencial para os gestores, né, e principalmente incorporando, discutindo ao longo do processo, para quê? Para que eu devolva para a sociedade com as melhorias efetivamente realizadas na gestão. Passando aqui, e aí só um desafio que a gente sempre vai ter que pensar, principalmente para quem está junto com ouvidoria e auditoria. Você vê que às vezes até eu aqui chamo o ouvidor de controlador, né, de auditor. Qual que é o desafio quando eu estou com esses dois papéis e quando eu falo de relatório? Por quê? O auditor, ele tem uma doutrina diferente. A auditoria, ela tem a seguinte premissa. Eu pego o meu critério, primeiro, o auditor, quando ele vai fazer qualquer auditoria, primeira coisa, no planejamento da auditoria, eu tenho um critério. E aí, eu comparo o meu critério com a situação encontrada. Eu vou na unidade auditar a saúde, ou um programa de saúde, qual que é o critério? O critério é a norma, as melhores práticas, é isso aqui. Eu vejo a situação encontrada. Se tem uma diferença, eu relato, né? Então, o relatório de auditoria, ele é construído em achados de auditoria, em cima dos achados, eu identifico as causas e proponho recomendações de melhoria, né? Essa é a percepção do relatório de auditoria. Contudo, quando eu vou para a ouvidoria, eu tenho que descolar um pouco dessa parte técnica que eu falo, do critério, dessa metodologia técnica, porque o meu olhar é sobre a experiência do usuário. O meu olhar é sobre a manifestação do usuário. E, principalmente, de que forma essa manifestação, eu vou transformar essa manifestação em melhorias, né? Eu vou conseguir dar um retorno efetivo para o meu usuário, né? E aqui, o artigo 5º, 15º do Código do Usuário, ele traz, basicamente, o que deve ter no relatório de ouvidoria, né? Você vê que não é algo simples, né? É algo simples e não é, né? Primeira coisa, os dados quantitativos. Segundo, eu identificar não só o tipo de manifestação, mas quais manifestações são mais frequentes, né? Eu analisar os motivos, as causas dessas falhas mais frequentes, ou dessas manifestações mais frequentes. E aqui está o principal desafio, que é eu discutir com o gestor, visualizar as oportunidades de melhoria e dar essa devolução, essa devolutiva, não só para o cidadão, como para os gestores, né, com as providências adotadas pelo órgão, né. Então, é um baita um desafio. E aí, a gente entra no terceiro tópico, que é como vocês estão, né? Como que vocês acham aí que está os relatórios de ouvidoria de vocês? E aí a gente vai fazer esse percurso agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo acionar o chat aqui, eu ia acompanhando. Mas vamos colocando aqui no chat. A gente entrou no site das 142 prefeituras do estado do Mato Grosso, justamente para a gente buscar essa reflexão dos municípios, para a gente buscar essa reflexão para que a gente não faça uma construção que seja dissociada da realidade de vocês, né? E aí, até para a gente buscar uma classificação e uma proposta de melhoria no segundo momento, eu estabeleci que a gente criou meio que um modelo de maturidade dos relatórios de ouvidoria de vocês. Primeiro nível, as ouvidorias que estão totalmente invisíveis do meio digital, tá? Ou seja, que eu não consigo visualizar o site da ouvidoria, ou o canal da ouvidoria. Segundo nível, as ouvidorias que possuem canal, mas não publicam relatório.
Terceiro nível. As ouvidorias que estão no terceiro nível são as que publicam relatório, mas eles são eminentemente estatísticos. Quarto nível, são que se publicam relatório com estatística e algumas recomendações. E o quinto nível, que é o que se espera, que é dentro da modelagem do relatório que a CGU utiliza como referência, é que tem todos esses campos que a gente conversou ali do artigo 15º. E aí, vamos lá. Aí só dando uma referência da pesquisa aqui, foi realizado no dia 4, dia 9, com 3 colegas da regional me ajudaram a fazer essa pesquisa. E o primeiro passo, primeiro tópico, a ouvidoria tem site ou canal específico no site da prefeitura? Quantas vocês acham que tem? Como que vocês acham que está aí? Coloquem aí nos comentários. Curiosidade. Curiosidade. Então, vamos lá. Estamos muito bem. Olha aqui. Das 142, só 2 que não tem um canal específico dentro do site da prefeitura. Né? Então, é uma regra que a gente visualizou em todos os sites. Todos os sites a gente consegue visualizar com clareza um link da ouvidoria, denotando a importância e a facilidade do usuário conseguir ter acesso. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. Passando para o segundo nível. A ouvidoria publica algum tipo de relatório na página, na sua página, no seu espaço lá no site da prefeitura? Como que vocês acham? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver os comentários. Vamos ver aqui os comentários aqui. Sim, né? Acho que vai começar a cair esse percentual, hein, Ricardo? A maioria sim, tá muito bom. Muito bom, tá? Olha lá. Começamos a cair, mas ainda caminhamos bem, né? Olha lá. Cerca de, vamos lá, 51% publica alguma coisa, publica o relatório, né? E aí o relatório eu considerei de forma mais ampla, não simplesmente um relatório, um relatório. Não, publicou dados, né? Publicou dados, um Power BI ou um gráfico, a gente considerou o relatório. Então, cerca de 51% das ouvidorias, elas publicam os relatórios, né? Então, algo interessante. Vamos para o próximo passo? E agora, os relatórios publicados têm estatística das manifestações? Vamos lá, um chute aí, pelo menos um chute aí no chat, que eu estou vendo o chat aqui. Sim, provavelmente a minoria. Vamos lá. 20%, agora eu gostei. Falou de 20%. Sim, vamos lá. Cerca de 40% publicam as manifestações, percentual de manifestações. Então, a gente viu que é uma constante, na maioria dos que publicam alguma coisa, elas publicam, inclusive, foi com a margem de erro, né? 20%, muito bom. Então, assim, a maioria publicam essa estatística das manifestações, se é denúncia, se é reclamação. E agora a gente passa para o próximo passo, eu tenho estatística de reclamações, mas o que foi reclamado? Vamos ver quantos que foram disso aqui? Quantos publicam as principais demandas? Vamos lá, chuta aí o colega da margem de erro. Poucos é quantos por cento? 10%, ótimo. Grazi apostou 10%. Agora é 15%. Vamos lá. Olha só, vamos pegar aí quem acertou os 10% e já coloca os números da Mega Sena aí para a gente, está acumulado, para a gente jogar, né? Então, das ouvidorias de vocês, nos sites que a gente visualizou, 10% publicam as principais demandas do usuário. Né? Tem um que falou que ainda está na margem de erro, né? Então, vamos passar um pouquinho, vamos evoluir um pouquinho? E quantos publicam as providências? Eita, e agora? 10%. Uns 5%, colocando aqui. Esse que colocou 5% é o que sempre fala da margem de erro, né? Esse aí não vai errar. Olha só, 5%, nem eu lembrava. 5% das ouvidorias publicam as providências.
né, de alguma forma, publicam essas providências. 7 das ouvidorias que a gente identificou publicam no seu relatório as providências em relação às principais demandas. Quantos publicam as recomendações? 5% também. 5% também. Aí um pouco menos. 2%. Olha, falaram 3%, aí quase. 2% publica as recomendações. Então, por que eu fiz isso aqui? Até para a gente, quando a gente se olha, isso gera um efeito muito interessante, né? O primeiro passo para a gente, inclusive, gerar um aprendizado efetivo em qualquer disciplina, em qualquer assunto, né, é a gente identificar onde a gente está, né, e no segundo momento identificar onde a gente quer chegar, mas esse diagnóstico é essencial, né? Lógico que aqui não é para expor nada, muito pelo contrário, as ouvidorias daqui, elas, quando a gente for olhar a nível de Brasil, vocês estão muito mais avançados do que o resto do Brasil, né? Mas, com as ferramentas que vocês têm, com a oportunidade que vocês têm, inclusive desses encontros trimestrais, desses encontros mensais, a gente tem uma oportunidade ímpar de evolução, né? E aí, o esforço, principalmente nosso, nessa apresentação, foi, primeiro, dar esse choque de realidade, principalmente identificar esse gap em que a gente precisa melhorar. E aí, olhando dentro do modelo de maturidade que a gente criou, né, a gente tem 2 ouvidorias no nível 1, opa, já pulou ali, 72 no nível 3, 65 no nível 2 e 3 no nível 4, né? Então, dentro desse modelo, a gente teria mais ou menos essa fotografia das ouvidorias aqui do estado do Mato Grosso, né? E aí, deixa eu só fechar aqui os comentários. No nível 5, nenhuma mesmo? No nível 5, nenhuma mesmo, né? Acho que até é difícil, exige uma reflexão ainda maior. A gente identificou, o que eu identifiquei? Que, assim, tinha umas que tinham providência e não tinha recomendação, ou umas tinham um e não tinha outro, né? Não tinha todos os elementos, né? Se juntar todas as ouvidorias, eu junto uma que tem nível 5, né? Se juntar o melhor de cada um, né? Mas uma isolada não tem. E aí o desafio é, em que nível a sua ouvidoria estará em 2026, né? E o ponto interessante é que, em relação a esse tópico específico, você já pode mudar essa realidade aí em janeiro, né? Você faz o relatório de 2025. E aí, vamos lá, vamos passar um pouquinho mais. E agora a gente entra para, já indo para a conclusão, para já o fechamento da nossa fala, que é como a gente aprimorar, né? E aí a gente tem alguns parâmetros, né, que é o parâmetro, a própria lei 13.460, ela traz no artigo 15 de forma muito clara o que deve ter no relatório de gestão, né, de vocês, relatório de ouvidoria anual. E a nota técnica da CGU, essa nota técnica da CGU, ela traz de forma detalhada o que deve ter no relatório, inclusive explicando, trazendo exemplos. Então, parâmetros não faltam. Mas qual que é o nosso desafio? Por que eu trouxe essa figura aqui do lado? Coloquem aí no comentário, por que eu trouxe essa figura aqui do lado? Só um comentário aqui para eu passar. Esses slides ficarão disponíveis, sim. Já vou passar para o Américo disponibilizar. Por que eu trouxe essa figura aqui para o lado? Pelo menos um comentário aqui, antes da... O pequeno pode ser grande? Também. Mas o cuidado é, principalmente, eu não usar algo que está muito fora da minha realidade. Senão vai ficar muito estranho, né? Se eu sou uma ouvidoria pequena, né? Num município de Cuiabá, o sol é 47 graus. A temperatura é de 47 graus em determinado momento, né?
eu vou, aqui quem colocou aqui, eu sou uma ouvidoria, né? É isso mesmo. Aí você vai querer utilizar um parâmetro do Ministério da Saúde, que tem uma ouvidoria extremamente estruturada, né? Então, o que eu preciso? Olhar para esse parâmetro e buscar adequar para a minha realidade, né? Aí sim eu consigo fazer uma mudança efetiva, né? E aí é sempre esse olhar. Qual que é a minha realidade? Qual que é a realidade de vocês, né? Tem um colega aqui, o Rafael, colocou, né? Eu sou uma ouvidoria. Gostei do termo, Rafael. Ouvidoria, o ouvidor de sapezal, né? Então, essa é a realidade. Então, dentro dessa realidade, olhando para esses parâmetros, como que eu consigo melhorar a minha comunicação, a comunicação dos meus resultados, né? Aqui a gente vai trazer a estrutura, opa, foi embora. A estrutura que a CGU recomenda no relatório que ela utiliza como padrão, né? Primeira coisa, no relatório, seria o sumário executivo. Lembrando que os gestores e muita gente não tem paciência de ler relatórios grandes, né? Então, qual que é a função do sumário executivo? A gente transmitir de forma estratégica e dar uma visão rápida dos principais achados do relatório e das principais conclusões. Segundo tópico, tá, vocês todos reclamam, é uma reclamação geral, em todos eu escutei. Tamanho da minha equipe é pequena. Vocês colocam isso no relatório de vocês? Isso eu não vi em nenhum relatório. Então, eu preciso sinalizar. Qual estrutura é um relatório de atuação da ouvidoria? Qual a estrutura que a ouvidoria tem? De pessoal, de sistemas, de estrutura física, e isso precisa deixar transparente no relatório também, né? E com essa estrutura, eu passo para o terceiro tópico, que é o quê? O total de manifestações. Então, o que vocês já fazem, a maioria já faz. O percentual, quantos foi de reclamação, de sugestão, de denúncia, de elogio, e quais os principais temas demandados, né? Isso de forma também muito clara e transparente, né, para que a gente consiga passar o olho no relatório e ver, né? Próximo, aqui eu trouxe alguns exemplos, não vou citar qual município, mas alguns exemplos de municípios que já colocam, não no relatório estruturado, mas no relatório de Power BI, essas principais demandas, né, da sociedade. Aí você vai ver aqui, ó, nos dois que eu vi, ó, limpeza, ó, o outro, né? Limpeza de terreno baldio, a gente vai ver que, pelo menos nesses dois, a gente até identificou um padrão, né? Então, esse é um ponto que é interessante e importante ter no relatório. E aí, não adianta só identificar os problemas. Sim, é aqui a gente... da genética, é antigo esse aí. Mas eu estou fazendo um curso lá, a gente faz aqui acionamentos. Eu acho que tem um com áudio aberto. Tem um áudio aberto. Tem um áudio aberto. E então não adianta também só identificar o problema. Identifiquei o problema. E agora, qual a solução, né? Então esse é o nosso desafio. Esse talvez seja o nosso principal desafio como ouvidor, né? Identificado esse problema, né? O meu desafio é de transformar esse dado que foi reclamado em informação estratégica e recomendação. Por que isso está acontecendo e como podemos fazer para corrigir essa situação, né? E é um desafio para o ouvidor. Aí a gente até colocou, bebendo um pouco aqui na doutrina de ouvidoria, a gente pega aqui, de forma metodológica, uma forma seria identificar as principais falhas recorrentes, quais os assuntos de maior volume, lembrando que até o artigo 15 ele fala que você não deve tratar todos os problemas, não precisa tratar todos os problemas nesse relatório específico, mas aqueles que têm maior volume, né? Então, quais são os assuntos que são mais recorrentes de maior volume? Qual que é a causa desse problema? Por que esse problema persiste?
É falha no processo, é de treinamento, é de comunicação, né? Qual que é a causa raiz? E proposta de solução. Lógico, uma proposta clara, factível e direcionada à área responsável. E um processo, talvez um dos grandes desafios, e é um dos grandes desafios que nós temos na área de ouvidoria, é que essa recomendação, para ser efetiva, ela precisa ser construída com o gestor. Porque você é ouvidor. Você não entende do negócio do gestor. Você não entende de limpeza de terreno baldio. Quem entende é o secretário que está lá. Né? Quem entende é o colega que está lá, que é o responsável por essa área. Então, é lógico que você vai trazer o problema, vai trazer os questionamentos, mas a solução, ele precisa ser construída em conjunto. Senão, isso eu falo por experiência na auditoria, a gente gera, eu vi isso demais, a gente cria uma recomendação para resolver um problema e acaba criando 10. Né? E eu não gero um engajamento do gestor no segundo momento de implementar a recomendação. Por quê? Ele não participou do processo de solução. Né? Então, esse é um cuidado que vocês vão ter que ter nesse processo. E lembrando que, isso aqui eu trouxe de um relatório de uma auditoria interna, do INEP, só para simbolizar o gráfico, mas para lembrar que toda recomendação eu vou ter que monitorar. Né? Eu gerei uma recomendação esse ano, obrigatoriamente, no relatório do próximo ano, eu preciso fazer referência a se essa recomendação ela foi atendida ou não, como evoluiu ou não. Principalmente porque você vai ver, inclusive, se as demandas em 2026 vão continuar acontecendo e vindo na mesma frequência. Né? E aqui alguns exemplos, né, aqui da realidade de vocês, tá, de alguns relatórios que a gente visualizou. Aqui um exemplo de recomendação de um dos relatórios, né, em relação ao lote baldio. E, sempre lembrando, vou voltar à foto do menino. Comunicar de acordo com a sua realidade. Por que eu falo isso? Eu vou pegar aqui um exemplo claro de que eu vi num dos relatórios de uma das ouvidorias. Olha aqui, estava no relatório da ouvidoria. Durante a reunião, o prefeito alertou o ouvidor quanto à forma inadequada da redação do e-mail, destacando que o uso da palavra recomendar poderia implicar em responsabilização do servidor. Então, o prefeito recomendou alterar recomendar por sugerir ou propor. Né? É relevante esse aqui? Cara, é super relevante. Quem vai implementar a recomendação de vocês? O gestor. Faz diferença. Aí você vai ficar batendo de frente. Ah, não, mas a norma da CGU, a lei fala que tem que se recomendar. Eu vou colocar recomendar, isso é uma afronta. Né? E esses são os cuidados que a gente tem que ter. A minha realidade é essa. Vai mudar eu colocar sugerir? Vai mudar o colocar propor? Não vai mudar nada. Mas eu vou gerar um engajamento. Eu escutei. Né? Nesse caso, eu tinha que escutar que o gestor é o prefeito. Né? Mas podia ser um outro gestor. E quando eu faço esse processo de escuta, que é justamente a principal função do ouvidor, a gente gera engajamento. Né? E traz um relatório que é adequado à realidade de vocês. E aí, quando possível, já indicar as providências adotadas. Eu trouxe aqui de um relatório, isso aqui já estava mais fácil, né? Relatório lindo, cheio de elogios, elogio ao prefeito, né? Então, esse ouvidor aqui não vai ter problema de apresentar seu relatório, né? Então, todas as manifestações de elogios foram devidamente encaminhadas, ela tomou uma providência. Mas é importante, eu trouxe aqui de forma simbólica, mas de colocar isso aqui quando possível e sempre que possível, né, trabalhar essas demandas durante o processo, durante o ano, para que no relatório do final do ano você já coloque as providências adotadas aqui para o gestor. Né? Inclusive, quando o gestor adotou as providências mesmo, foi diligente, foi atrás, elogiar, por que não? Que isso gera engajamento, que é o que vocês precisam implementar, que nós precisamos, não só como ouvidores, como auditores, para implementar as recomendações.
né? Aqui vai vir a apresentação, vai ser disponibilizada para vocês, né? Aqui está o link do material de apoio da nota técnica da CGU. Vocês clicando nesse link vai vir para esse site que tem a nota técnica, que tem um material que foi usado numa oficina, justamente sobre relatório de gestão, alguns relatórios de referência, né? E aí a gente já parte para os desafios e cuidados, né? Os desafios e cuidados finais. Qual que é o nosso grande risco no relatório de gestão ou no relatório de ouvidoria, né? É que esse relatório ele não seja um placar de erros, né? Ninguém gosta de ver isso, né? Então, o desafio de vocês é trabalhar esses achados, essas demandas, de forma que o gestor veja como instrumento de gestão de risco e de melhoria contínua. E, principalmente, de forma preventiva, né? A pior coisa que pode acontecer é você consolidar esse relatório agora e publicar cheio de falha sem ter comunicado o gestor, sem ter envolvido o gestor. É lógico que nós, o ouvidor, o controlador, ele tem a sua função de ouvidor e controlador, mas vocês são parte da gestão. Então, o primeiro passo é o quê? Eu discutir internamente, porque a nossa função é a melhoria. E você só consegue promover a melhoria se você tiver engajamento do gestor, né? Então, o ouvidor deve sinalizar e criar um plano, uma estratégia construída, em especial construída com o gestor, né? E a comunicação adequada, né? Que é um dos desafios, né? E com cada um a gente se comunica de uma forma. Com a alta gestão, digo, prefeito, vice-prefeito, secretários, a gente trabalha com custo de oportunidade ou custo político, né? Que é justamente qual o risco de não se adotar essa medida, qual o risco político que eu tenho, e se eu adotar e tiver uma melhoria, qual a oportunidade, ou qual a vantagem que eu posso obter, inclusive de publicidade para o município, né? De que, cara, eu escutei a sociedade e adotei as medidas, né? Então, na comunicação, durante um tempo eu fui durante um período curto, eu fui assessor de controle interno do Ministro da Cidadania, né? E é interessante quando você vai comunicar com o gestor alto, quando eu ia conversar com o ministro, você não adianta você estar trabalhando com formalidade, você trabalha com risco, né? Você fala assim, ministro, se não adotar essa medida, o senhor tem tal, tal e tal risco. Se o senhor adotar, o senhor mitiga tal risco e o senhor pode obter tal vantagem. Não tal vantagem, o senhor pode aprimorar tal processo que pode gerar esse efeito positivo na gestão. Então, a comunicação é diferente. Quando eu comunico com a gestão intermediária, é de outra forma, né? Olha, isso aqui são falhas que a sociedade já está alertando para a gente, né? Essa falha, se eu adotar as medidas, eu consigo aprimorar antes que o PCE venha aqui, antes que a CGU venha aqui, antes que a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores apresente uma denúncia, né? Então, a gente pode ser protagonista no processo, né? Então, é diferente como você comunica com o gestor. E para a sociedade, essa comunicação ela precisa ser de forma mais acessível, numa linguagem clara, e principalmente, o cidadão quer ver o quê? O que a gente quer ver como cidadão? As providências adotadas, né? Cara, tá aqui, tá bonito, olha, teve tantas manifestações, entrou tão... E a gente conseguiu resolver isso, né? Ou está encaminhado para ser resolvido isso, né? E aí, já finalizando, lembrando da figura do menininho, às vezes, e na maioria das vezes, você só precisa fazer o básico bem feito. Então, não tem muito segredo, né? E aí, já fechando a apresentação, a gente deixa aqui como compromisso, ou chamada para o compromisso como estará essa imagem se o Américo me chamar para fazer essa palestra de novo em final de 2026, como que a gente vai estar, como vai estar essa imagem aqui de vocês, né? Era isso.
fechando o compartilhamento. Muito bom, Ricardo. Muito bom, parabéns. Olha, brilhante apresentação, Ricardo. Eu confesso que eu esperava uma coisa desse nível, mas eu fui surpreendido pela qualidade da contribuição do Ricardo. Eu queria, Ricardo, já antes de abrir a fase do diálogo, já pedir um compromisso do Ricardo. Primeiro, anunciar aos colegas que o dia da ouvidoria do 2026 deve ser. Nós estamos agendando para o dia 20 de março do ano que vem. A ideia é discutir a ouvidoria como um indutor da melhoria da qualidade do serviço público e contar com o Ricardo, no período da tarde, Ricardo, com uma oficina, né, sobre relatório de gestões. Né? Eu acho que a sua participação. Se a gente puder transformar isso tudo que você apresentou em uma oficina sobre relatório de gestão, né, seria muito importante. A nossa ideia é ter, no período da manhã, no dia 20, nós estamos trabalhando com isso, com o ouvidor do Tribunal de Contas do Paraná, o Patrick. Né? Nós estamos buscando uma prefeitura, possivelmente uma prefeitura do Paraná, que tem uma ouvidoria que trabalha no plano estratégico. Né? Então, a gente vai tentar trazer uma ouvidoria de uma prefeitura, de uma grande prefeitura aqui, para falar como que ela recepciona as demandas de ouvidoria e como que isso impacta na gestão. E estamos também buscando uma ouvidoria de Câmara Municipal, que a ouvidoria ela funciona como um insumo do trabalho do vereador. No caso da Casa Legislativa, né? Então, assim, a ideia é que a gente tenha no período da manhã esse debate, né, com essas experiências de prefeituras e câmaras municipais e o Tribunal de Contas do Paraná, que vai ser nosso convidado, mas no período da tarde, Ricardo, se você puder, a gente já pode fechar a programação do já pode contar com o nosso apoio, né? Com isso tudo, né? Porque a gente nós estamos pensando aqui junto com a Maria Carolina, com o Antônio Neto, que nós vamos elaborar esse projeto do Dia do Ouvidor e apresentar ao conselheiro Antônio Joaquim, que posteriormente apresentará ao presidente Sérgio Ricardo. Mas nós estamos tentando já agendar a data do dia 20 de março de 2026. Né? Agora não é mais ouvidoria Day, é Dia da Ouvidoria. Né? Foi uma decisão dos tribunais de contas de acabar com esse nome americano, é um nome inglês, né? Vamos usar um nome em português, Dia da Ouvidoria. E esse tema, com certeza, Ricardo, vai ser muito importante trazê-lo, mas até em forma de... Vamos elaborar um relatório, vamos pegar um período da tarde para tratar desse assunto. Agradecer, antes de passar para o Jonas, a participação nesse instante. Nós estamos com 145 participantes, Ricardo, 145 colegas de ouvidoria, é um público excepcional, né? Ricardo, eu também quero passar isso também para o Jonas, para o Ricardo. Eu sempre digo que você precisa existir, né? O desafio é a existência e depois o grande desafio é o funcionamento, Ricardo. E eu fico pensando, por exemplo, nessas visitas técnicas, nós recebemos várias ouvidorias, principalmente de Câmara Municipal, e aí a ponderação, olha, nós recebemos muito pouca manifestação, né? 5, 10, ou às vezes uma manifestação por mês em Câmara Municipal. Eu sei que o ouvidor, no caso da Câmara Municipal, é o próprio vereador, né? Mas eu fico imaginando, Ricardo, que assim... quem trabalha em ouvidoria tem que ter esse raciocínio estratégico, né? Então, eu preciso existir. A Câmara Municipal, se ela quiser fazer propaganda dela, né? Olha, acione a Câmara Municipal, encaminha via ouvidoria, quer dizer, a Câmara pode gastar com propaganda da ouvidoria para que o cidadão acione o vereador, por exemplo, né? Fale com a Câmara Municipal, encaminhe sua manifestação. Se quer atuação do seu vereador, encaminhe a manifestação pela ouvidoria. E você pode, numa cidade pequena, distribuir caixas de recebimento. Em resumo, fazer um esforço para que a manifestação chegue numa Câmara Municipal, por exemplo, e a partir daquelas informações é o insumo de trabalho, né? É lógico que nós temos casos, e aí a ideia
na ouvidoria dele, por exemplo, trazer uma Câmara que trabalha com isso, né? Recebe manifestação e aqui lá instrui as comissões, instrui o vereador, né, no seu trabalho. Então, assim, esse desafio de existência, né, e o relatório é isso, né? Você produz relatório, você mostra sua existência, sua necessidade, né? Então, assim, esse desafio de primeiro existir para produzir, receber manifestações para produzir relatórios e assim por diante. Mas eu quero passar, então, a palavra aqui para o Jonathan. Nós temos, lembrando os colegas, que hoje nós teremos um tricotando mais curto, né? Nós precisamos fechar até 11 horas da manhã, a gente encerra aqui. Eu vou passar para o Jonas fazer a primeira intervenção, lembrando que nós estamos recebendo pelo chat manifestação de colegas. Nós temos 2 colegas já que fizeram manifestações, a Maria Carolina está recepcionando e me passando, tá? Jonathan Teles, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Américo, obrigado pelo convite. Primeiramente, dessa própria ação, essa informação que você deu, né? Às vezes o ouvidor que está lá na ponta, doutor Ricardo, ele fala assim, mas na minha Câmara, ou na minha Prefeitura não tem manifestação, como que eu vou fazer? Né? É claro que a questão do usuário de serviço público procurar uma ouvidoria, procurar a transparência, é uma questão cultural. A gente não vai mudar isso do dia para a noite, Américo. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Por exemplo, lá na Prefeitura de Ipiranga do Norte, nós começamos o primeiro ano, foram 23 manifestações. Esse ano passado, nós estamos fechando com 400, esse ano de 2025, a gente vai fechar com entre 400 e 450 manifestações. É claro que a gente está trabalhando aí há 12 anos, mas a partir do momento que o usuário ele registra uma manifestação, ele tem uma resposta rápida, né? Ele cria uma confiança com a ouvidoria. Inicialmente ele pode até começar com uma denúncia, mas depois ele começa com uma solicitação de informação, ele começa com uma reclamação, um elogio, uma sugestão de providências, né? Uma solicitação de providências ao poder público. Então ele cria essa confiança, essa receptividade da ouvidoria para com ele e ele poder registrar as suas manifestações. Em relação à brilhante palestra, né, do Dr. Ricardo, eu não esperava menos, realmente ele trouxe aí dados importantíssimos, dados este que nós, tanto as ouvidorias, e aí eu já falo da própria implementação da Associação Brasileira de Ouvidoria Seccional Mato Grosso, olhar, né, para esse diagnóstico e refletir os resultados desse diagnóstico aí em relação à própria rotina prática das ouvidorias. E eu fiz algumas anotações, doutor Ricardo, se me permite, importantes que a gente precisa compartilhar e ressaltar. A questão da escuta, né, a ação inteligente, né, a ouvidoria é uma fonte, além de ser uma porta de comunicação, ele é uma fonte de pesquisa através de enquete, ouvir a população. O próprio secretário Américo ele fala muito isso, né? Quando você escuta a população, você dá legitimidade àquela ação do poder público. Então isso é muito importante. A gente tem que ter em mente também que as providências dos órgãos, nós temos 2 requisitos em relação ao relatório específico, que é enviar ao gestor e disponibilizar isso na internet, né? Então, quando a gente fala de recomendações, informações estratégicas, a gente precisa de ter uma maturidade dos ouvidores, porque ninguém vai conseguir recomendar se ele não tiver uma capacitação para recomendar sobre aquele assunto, né? Então, há uma necessidade nesse sentido. A questão da providência, também pela gestão, o doutor Ricardo trouxe ali, né, as questões do mostrar o custo, a oportunidade. Nós dependemos muito que os gestores abracem a causa, né, para poder realizar essa providência, até porque essa providência ela tem que constar disponibilizada na internet conforme obrigação legal. A Lei 13.460 ela fala que o ouvidor tem que divulgar isso na internet. A partir do momento que você divulga um registro de uma manifestação que não houve providências, né, do gestor, aquilo vai estar para acompanhamento, né, e fiscalização do controle social. É algo também a se pensar. Mas o mais importante, Ricardo, para nós alavancarmos esses níveis de maturidade dessas ouvidorias, conforme até em cima do seu próprio diagnóstico, foi realizado para os controladores internos. O Tribunal de Contas tem uma resolução normativa onde ela implementou um modelo padrão de parecer das unidades de controle interno. Então, nada impede que, através de resolução normativa também, claro, isso é uma demanda vindo dos ouvidores, né, ao conhecimento do Tribunal de Contas para que os conselheiros analisem a pertinência e a necessidade, mas que elaborem uma resolução normativa com um modelo de parecer para os relatórios técnicos de ouvidoria, em cima do que a própria
Controladoria Geral da União, a própria União já tem ali na própria nota técnica 331, e eu digo isso, Ricardo, porque o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ele já realizou um diagnóstico nas ouvidorias, e desse diagnóstico surgiu a nota técnica 2/2021, que entre várias determinações e recomendações aos gestores para implementar a Lei 13.460. Então, eu queria, como debatedor, saber a opinião, né, do colega Ricardo aí, em relação a nós regulamentarmos essa forma de modelo de parecer, conforme aí o exemplo que a CGU está dando para nós. Obrigado. Ricardo, antes de voltar a você, eu estou com um questionamento aqui de Luiz Lessa, colega ouvidor. Ele pergunta se essa pesquisa, esse diagnóstico que vocês elaboraram, foi feito somente em ouvidoria de prefeituras ou alcançou as câmaras municipais? E também o colega Jorge Maciel, Canarana, né, está falando sobre como a ouvidoria pública pode ser fortalecida como instrumento de controle social efetivo, garantindo resposta célere às demandas dos cidadãos e contribuindo para a melhoria das políticas públicas. É uma pergunta sobre o fortalecimento das ouvidorias. Perfeito. Eu tinha até anotado aqui para responder logo a pergunta, acho que foi umas 2 vezes foi questionado, foi só as prefeituras, tá? Nesse primeiro momento a gente só conseguiu fazer das prefeituras, já foi um trabalho... De qualquer maneira, parabéns, Ricardo, que você fez uma auditoria antes para se preparar para a palestra. Né? Eu acho que assim, é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive, dentro dessa temática de ouvidoria, e eu gosto muito de sala de aula, acho que a gente precisa agregar valor, né? Então, para agregar valor, pensei assim, cara, preciso conhecer a realidade de vocês, né? Então, nesse primeiro momento foi só da Câmara das Prefeituras, mas depois a gente pode até combinar com o Américo, e no segundo momento a gente validar um formulário e rodar, mas aí tem que tomar muito cuidado também para não gerar um constrangimento, né? Não deturpar a função. A ideia aqui foi mesmo gerar esse incômodo, né? Que gerou e foi legal. E principalmente nortear o nosso diálogo. Dentro do que o Jonathan colocou, aí, acho que tem um microfone aberto. Não, era o sensor dele que estava com outro, ele estava regular. Acho que tem um microfone aberto do sensor. Aí, perfeito. O que o Jonathan colocou, acho que Jonathan, deixa eu ver aqui o que foi aqui. A princípio, aí se a gente fosse colocar, a princípio, tecnicamente, a prefeitura poderia criar esse padrão do que é o relatório, o que viria no relatório de ouvidoria, que seria um desdobramento do artigo 15 da lei, né? Contudo, e aí entendi e concordo com o Jonathan, com a ideia do Jonathan, quando se vem de um órgão fiscalizador, aquela estrutura de relatório, ela gera um empoderamento muito grande. Né? Então, assim, você como ouvidor, você é obrigado a colocar aquela estrutura porque o Tribunal de Contas ou a CGU está pedindo. E aí, eu tenho um elemento na estrutura, se eu fecho a estrutura, que ele gera um engajamento, que é o quê? Quando eu tenho as demandas, eu preciso verificar quais as providências adotadas. Né? Então, vocês, como ouvidores, eu acho que é isso que o Jonathan colocou, quis colocar, e isso que eu visualizo, a gente gera um empoderamento de falar assim para o gestor, eu vou precisar de fechar o relatório nesse modelo que o tribunal aprovou, nesse modelo que a CGU aprovou, e, um dos tópicos as principais fragilidades que foram identificadas, as principais demandas da sociedade. Dentre essas demandas, tem uma aqui que está com o senhor. E eu vou ter que colocar, que está no modelo do relatório, eu preciso colocar as providências adotadas. Né? E até agora, a gente não conseguiu evoluir, até agora eu não tenho nada para colocar. Como que a gente faz? Né? Então, de fato, Jonathan, isso gera um empoderamento, do ponto de vista muito prático, tá? Isso falando inclusive como auditor, né? Porque a gente precisa de alguns desses elementos, a CGU, inclusive, a gente utiliza o TCU como empoderamento, muitas vezes, para as unidades atenderem nossas recomendações.
Então, por quê? O Tribunal de Contas da União tem o poder de punir o gestor. A CGU não tem, né? A menos que eu mande para outra área da CGU. Na área de auditoria, não. Se eu mando para outra área de correição, ou mesmo com trabalho de polícia, né? Então, acho bem interessante, Jonathan. E um ponto que você colocou, que é o que o Américo já colocou, a parte da capacitação, né? Por exemplo, recomendações. Não é fácil de construir boas recomendações, tem uma técnica, você precisa envolver o gestor, você precisa conversar com o gestor, você precisa construir algo prático, e isso não é trivial, né? Porque senão, daqui a pouco a gente cria um relatório que ele se volta contra a gente, e a gente faz recomendações no relatório que são inexequíveis, que ele vai criar problema para o gestor, né? Então, de fato, Jonathan, essa parte da capacitação, e o Américo teve uma ideia fantástica, né, de algo mais prático, no próximo dia da ouvidoria, né, da gente refletir, talvez não passar por todo o relatório, mas alguns tópicos principais, a gente criar uma reflexão mais abrangente. Ricardo, deixa eu dar uma informação, acho que é importante nesse aspecto. O projeto Ouvidoria para Todos, ele tinha 4 fases, né? A primeira fase foi aquele levantamento, que foi feito em 2021, depois nós tivemos um evento de sensibilização e a nota técnica, que foi uma decisão do plenário, né, com as recomendações com base na Lei 13.460. Uhum. Aí depois nós tivemos uma capacitação de cerca de 100 horas, que podemos voltar a isso nos próximos anos. Obviamente eu vou submeter essa ideia para o conselheiro Antônio Joaquim, via Escola de Contas. E a quarta fase, que é o que importa aqui, era a fiscalização, né? A fiscalização ela ocorreu neste ano nas contas de governo das prefeituras, apenas das prefeituras. As equipes técnicas estão verificando o cumprimento das determinações da nota técnica. As principais recomendações: existência da ouvidoria, tem ato normativo nomeando o ouvidor, tem um mínimo de regulamentação. Em resumo, a gente percebe que, é lógico que isso é um processo também cultural, né? Porque ainda em 2021, menos da metade das prefeituras tinham ouvidorias e 30% das câmaras. Hoje, praticamente, 100% tem ouvidoria. Mas como é que essa ouvidoria ainda é vista pelo gestor, né? Havia uma percepção que a maioria dos gestores não gostava da ouvidoria porque só trazia problemas, né? E pelo contrário, né? A ouvidoria traz indicativo de solução, né? Então, assim, isso que o Jonathan abordou pode ser um passo seguinte. De repente, a área técnica faça essa recomendação. Com certeza, vai virar nas contas, no resultado dessas contas de governo, onde está abordando também a questão das prefeituras, a área técnica deve formular sugestões aos relatores, né? Então, assim, vamos esperar primeiro. Eu acredito que, nesse primeiro momento, vai vir mais recomendação de estruturação das ouvidorias, né? Todo mundo tem um ouvidor nomeado, mas, às vezes, só tem o ouvidor nomeado, não tem estrutura alguma, né? Mas, de repente, é uma boa ideia. Por favor, Jonathan. Em relação, até ressaltando, doutor Ricardo, essas providências, né, a demanda que chega na ouvidoria, ela precisa ter resolutividade, né? Não adianta ela chegar na ouvidoria e não ter, no final, a gestão, o poder público não dizer o que foi feito, né, quais as providências foram adotadas. Então, as providências, ela tem que ocorrer, mesmo que seja sim ou que seja não, ela tem que estar lá previsto no relatório, está na lei, mas, em alguns casos, ela não consta, e então fica prejudicada a resolutividade, porque a partir do momento que você não tem uma resolutividade da demanda, você não tem uma confiança, né, do usuário de serviço público nas atividades de ouvidoria. Então, isso prejudica todo esse arcabouço aqui que a gente está falando em relação aos relatórios, né? Ricardo? Eu acho perfeito. E os colegas estão até colocando aqui a questão do empoderamento, da proximidade da gestão. É um desafio, né? E o que o Américo colocou é muito certo. Assim, primeiro, o primeiro passo é existir, né, Américo? Então, justamente o tribunal está nesse primeiro momento. A gente vê o reflexo nas controladorias municipais aqui, o trabalho que o tribunal fez em outro momento,
gerou modificações efetivas e uma estruturação efetiva das controladorias municipais, e isso vai acontecer, já está acontecendo com vocês, né? Então, talvez os próximos passos sejam esses mesmo. E O Ricardo, o conselheiro Antônio Joaquim, ele bate muito nessa questão que ouvidoria é sinônimo de democracia, né? Mas, de repente, fazendo uma reflexão, né? Precisa ser feito talvez um esforço, e eu acho que o próprio conselheiro Antônio Joaquim se engajaria, né, a um pedido nosso, de fazer um discurso voltado ao gestor, né? O seu ouvidor, ele não é seu inimigo, o seu ouvidor é seu amigo, o seu ouvidor é seu porta-voz, quer dizer, assim, fortalecendo, eu acho que já melhorou muito, mas fortalecer esse entendimento que a ouvidoria traz solução para a gestão, né? Ela está garimpando manifestações, garimpando com a sociedade o que ela está sentindo, é um termômetro, né? Então, de repente, eu acho que talvez um grande discurso para 2026, junto com o fortalecimento da ouvidoria, junto com mostrar para o gestor que é muito barato você receber manifestação, ouvir o cidadão sem fazer pesquisa, sem gastar uma fortuna, colocando uma boa ouvidoria, né, capacitando, dando instrumento para essa ouvidoria, para que ela receba a manifestação do cidadão e melhore a gestão pública, né? Américo, é uma obrigação legal do gestor, né? Tá na lei. E a partir do momento que o gestor entender que todas essas providências vai gerar um valor político para o gestor, né? Aí vira a chave dele em relação às ouvidorias. E isso o Dr. Ricardo mostrou ali, mostrar custo e oportunidade, né? A partir do momento que os gestores entenderem a ouvidoria como uma ferramenta estratégica, que além de implementar políticas públicas, ele vai ter um retorno agregando valor político à sua gestão, aí nós teremos ouvidorias mais fortes e mais atuantes aí para trabalhar para a gestão de forma estratégica. Ricardo, o Jonathan colocou muito bem, vou só complementar aqui. Eu fiz até questão de trazer aquele último slide. É uma palestra mais aberta, podia até dar uma conotação, tem um risco sempre de ter uma conotação equivocada, mas a ideia é uma visão muito prática. Assim, a gente convence vocês, não adianta eu falar assim, cara, a lei exige que tenha um ouvidor e para o gestor, você vai ter que convencer dentro da linguagem dele. Ele precisa ver a vantagem na sua atuação. Isso, inclusive, a gente fica angustiado, mas isso, inclusive, é um processo de construção até do nosso lado, né? Nós, como ouvidores, e aqui parte de vocês como controladores, a gente saiu de uma cultura, por exemplo, a auditoria. A auditoria saiu de uma cultura de apontar falhas, né? O auditor clássico, ele foi criado porque era essa doutrina. Nós fomos criados para apontar falhas. Então, nós ajudamos o gestor apontando falhas, né? Apresentando um relatório cheio de falhas. De um tempo para cá, a gente mudou a chave, e aí, olhando do ponto da auditoria, por quê? A gente identificou que o gestor está cansado de ver falha. Ele quer alguém que contribua com ele, que ajude ele a resolver os problemas que são reais, né? E aí, o primeiro passo para o gestor enxergar a gente dessa forma inclusive, o passo mais difícil, aí eu falo da auditoria, que é a gente convencer o ouvidor desse novo papel. Porque ele vai sempre olhar o gestor como, cara, o cara é corrupto, o cara é isso, o cara não quer fazer, né? Então, eu já vou com a visão pré-concebida, e essa visão pré-concebida, de uma forma direta ou indireta, ela enviesa a minha forma de comunicação. E o outro lado sente, né? E eu não gero o engajamento que é necessário, né? Então, esse processo, a gente está justamente no processo de modificação. Uma coisa inclusive para muitos de nós, auditores e ouvidores, a gente entendeu, porque a norma falou, porque a doutrina falou, que a nossa função é
de agregar valor, é de melhoria, de tudo isso. Mas às vezes não está totalmente internalizado isso na gente, né? E eu vejo isso com muitos colegas, né? E aí o processo de convencimento ele começa com a gente e depois vai para o externo, vai para o gestor. E isso é um processo, tá? Com alguns gestores, ele só vai se convencer quando uma demanda que eu tiver com você, que você tiver batido 3 vezes lá com ele, 4 vezes lá com ele não te escutou, daqui a pouco chega a polícia e faz uma operação em cima daquela demanda. Aí ele vai lembrar, cara, se eu tivesse escutado o Alexandre, cara, teria sido diferente. Eu teria adotado essa medida. E eu não posso nem alegar que eu não sabia, porque o Alexandre trouxe para mim. Sim. Então, com alguns, infelizmente, vai ser assim. Mas com a maioria, vai ser no processo de convencimento mesmo. A gente entendendo que a gente pode agregar valor e deve agregar valor com essas informações e conseguindo transformar, passar isso para o gestor. Mas não é algo trivial, né? Principalmente porque a maioria de vocês estão numa equipe e às vezes uma equipe que divide ainda com a área de uma função de controle, com a função de auditor interno, né? Então é um processo, né? E a gente está nesse processo, né? Que bom. Eu estou aqui com uma pergunta, né? Mais uma manifestação do Eniveldson Rafael de Sapezal. Complementando a fala do nosso colega, é importante notar que nem todos os ouvidores possuem a mesma abertura e poder com a gestão, principalmente os que são comissionados. Os ouvidores precisam de empoderamento para que suas atribuições sejam realizadas com maestria. Esse empoderamento, Ricardo, eu fico pensando assim, eu vou dar um exemplo de 2 ouvidorias que a gente tem acompanhado, né? A Grazi, lá de Sinop, recebe 40 manifestações em média por dia. E o Geidson aqui de Cuiabá, obviamente, aqui em Cuiabá tem setoriais, né? Mas em média dá aí 50 a 70 por dia, né? Então eu fico imaginando assim, esse empoderamento. E aí o relatório, no caso nosso aqui do Tribunal de Contas, nós fazemos relatório mensal, trimestral, quadrimestral e anual, né? Para N finalidades, né? Mas, assim, essa questão de empoderamento, eu fico imaginando que uma ouvidoria que recebe 40 manifestações por dia devia ter porta aberta no prefeito, né? O prefeito chegou a Grazi lá para conversar com o prefeito e chegou o presidente da República. Deixa eu ouvir primeiro a Grazi, que está com a sociedade de Sinop, está ali falando com ela toda hora, né? Então, assim, esse empoderamento, a relatório ajuda no empoderamento, né? Mas a quantidade de demanda também ajuda no empoderamento, né? Fala um pouquinho sobre empoderamento também, Ricardo. Perfeito. A América é difícil. A América pegou mas acho que é uma construção, né? Construção. Até para o gestor, assim. Quem que é a ouvidoria e a auditoria interna para o gestor? Então, assim, a gente, inclusive, tem que construir qual que é o papel se perguntar qual que é o papel da ouvidoria, do gestor, do prefeito. O que ele vai entender como ouvidoria? Então, a partir daí, é lógico assim, cara, ninguém que está no cargo de gestão é bobo. Cara, são gestores. Eles escutam quem eles entendem que agrega valor. Então, talvez o nosso desafio, o desafio do empoderamento, é justamente esse processo de construção, da gente mostrar que a nossa atuação como ouvidor efetivamente agrega valor. Só que é um processo, né? Confesso que é um processo, não vai ser da noite para o dia, tem gestores que têm perfil, às vezes assim, como o Américo tem reforçado, o conselheiro Antônio Joaquim tem reforçado, né, a importância do ouvidor, vai batendo, acho que vai abrindo essas ações, né, vão abrindo também até da gente construir nossos relatórios, assim, cara, você chega você vai chegar com um prefeito, eu vi aqui, acho que foi a Janaína, tem 70 manifestações por dia, vai chegar com o prefeito. Rondonópolis, né? Rondonópolis, né? Eu achei. Tem tantas, tem
1000 recomendações, tem 1000 manifestações aqui. Cara, eu sei quando a gente senta aqui com o secretário, quando a gente pede um horário para o secretário já conversa com a gente olhando para o relógio. Então, assim, você, inclusive, naquele curto espaço de tempo que você tem com um dirigente desse nível, você tem que construir sua narrativa de forma a ancorar em algo que seja importante para ele, não importante para você. Importante para a Janaína ela mostrar 70 manifestações. Mas importante para o prefeito, talvez seja uma manifestação ou várias manifestações que a Janaína recebeu e que está justamente nesse dia que ela vai ter uma audiência, saiu uma nota na prefeitura, uma denúncia no site aí, e aí a Janaína ancora a conversa dela justamente nesse que é a dor do prefeito, que é a dor do gestor. E a partir daí ela começa a construção. Então é um processo de estratégia, né? Não tem jeito. Né? A gente vai ter um processo de convencimento, né? E para vocês para a gente que não tem muito espaço com a gestão, dentro desse curto espaço, cada curto espaço que você tem, você tentar demonstrar para o gestor que efetivamente seu trabalho agrega valor. Ou agrega valor para alguma dor dele. Né? E aí, com o tempo, você vai trazendo mais informações, você vai sendo chamado para tomar decisão. Isso eu sempre vi, assim, aqui, mesmo no governo federal, assim, às vezes você vai num espacinho, você fala assim, você traz uma informação que agrega valor para o gestor, daqui a pouco ele te chama para outra informação, daqui a pouco ele te chama, daqui a pouco ele descobre o que tu faz. Né? Esse é o processo. A gente está no processo, isso que a gente está falando é muito recente. Né? Se é recente para nós, nós estamos estruturando um relatório. Vocês que são os donos da doutrina de ouvidoria, vocês estão aprendendo o que é ouvidoria hoje, como a ouvidoria se comunica, como é que você vai exigir isso do gestor. Né? Então, é um processo de construção. E o empoderamento se faz dessa forma. Aqui vocês, do ponto de vista normativo, vocês estão mais do que empoderados, porque vocês têm um Tribunal de Contas batendo, vocês têm as normas que amparam, né? Você tem uma auditoria em andamento. Agora, o outro processo é o gestor efetivamente agregar valor, ver que a atuação de vocês agrega valor. Eu acho também, Ricardo, que nós podemos agregar ali... Oi. Jonathan Américo, eu vou pedir 2 minutos só. Você pode continuar na conversa, só vou ter que dar um retorno aqui. Okay. Estou em Brasília, só porque fui chamado aqui. 2 minutos só, eu volto, mas aí você continua, Jonathan. Eu acompanho de onde você parou, tá? Sem problema. Antes do Jonas falar, então, Jonas, deixa eu só dar um recado aqui. Eu recebi uma demanda da ouvidoria do SUS, né, que há um esforço hoje de regulamentar, de ajudar a fortalecer as ouvidorias do Sistema Único de Saúde, que são a ouvidoria do SUS, que é vinculada ao Conselho Estadual de Saúde, né, não é a ouvidoria setorial da Secretaria de Saúde. Então nós temos uma ouvidoria do Conselho Estadual, e há um esforço de organizar as ouvidorias do SUS nos municípios, né, vinculado ao Conselho Municipal, aos Conselhos Municipais de Saúde. Né? Então veio aqui uma manifestação da Mariudete, da ouvidoria do SUS, eu não sei qual município que ela está. Vocês têm algo contra a ouvidoria de Conselhos de Saúde? Pelo contrário, né? Nós estamos tentando ajudar a organizar essa ouvidoria. Eu tenho uma reunião programada com a ouvidora do SUS aqui do Conselho Regional, dona Edna, ficou de vir aqui no tribunal, a pedido da Oneide, que também trabalha na ouvidoria do SUS aqui do Estado, né? E o que nós estamos pensando? Obviamente que isso vai ser submetido ao conselheiro Antônio Joaquim, vai ser debatido aqui com a equipe. No dia da ouvidoria, lá em 20 de março, né, a gente vai, por exemplo, ter essa oficina... vamos sugerir essa oficina aí sobre relatório de gestão, mas também ter um espaço no dia da ouvidoria
para que as ouvidorias do Sistema Único de Saúde reúnam, encontram um momento, um espaço na programação para essas ouvidorias do Conselhos Municipais de Saúde. Elas são obrigatórias, porque a gente sabe que SUS é federal, estadual, é municipal, e aí se alguém tem, na hora de uma reclamação, vai reclamar para quem? Para a prefeitura, mas às vezes é uma questão de regulação, né? A IH, de repente, é uma transferência de um doente. Em resumo, a ouvidoria do SUS ela é necessária, ela tem que existir no município, como existe aqui no Estado. Eu sei que tem as dificuldades de relacionamento, né? Aqui na Secretaria de Saúde tem um desconforto, eu sei, né? Porque tem a ouvidoria da Secretaria, né? Mas é uma ouvidoria setorial, que só cuida né? internamente dos problemas da Secretaria, né? E a ouvidoria do SUS, que cuida do Sistema Único de Saúde. Então, assim, a colega, pelo contrário, nós temos aí uma preocupação de fortalecer também as ouvidorias do Sistema Único de Saúde, e a ideia que será submetida ao conselheiro Antônio Joaquim, na programação que ele precisa aprovar do dia da ouvidoria, é ter um espaço para que as ouvidorias do SUS, as que já existem, venham aqui, mas também que a gente discuta isso, porque eu sei também que deve ter, assim, você tem uma ouvidoria na prefeitura, né? Para que uma ouvidoria no SUS? Não, é necessário, porque essa ouvidoria não é da prefeitura, essa ouvidoria é do conselho, e é um conselho da sociedade, um conselho municipal de saúde, né? Então, assim, isso, nós vamos fazer um esforço para encontrar uma brecha na programação, atender a demanda da dona Edna e da Alneide, né? Que são da ouvidoria do SUS, aqui do Conselho Regional de Saúde. Por favor, João. Eu creio que não há nada contra, né, Américo? A gente está falando de um processo de construção já das próprias ouvidorias, né? A gente viu o diagnóstico que o Ricardo trouxe aí. Esse diagnóstico, e ainda fazendo uma reflexão, ele vem, os altos índices percentuais que foram constatados nesse diagnóstico, ele vem até em resultado do PNTP, viu, Américo? Que o NTP, um dos primeiros itens lá no PNTP, é se a ouvidoria tem ali um canal de comunicação no site institucional, né? A gente está num processo de construção, ao meu ver. É claro que num processo de maturidade do nível mais alto, as ouvidorias do SUS elas vão acontecer nos municípios, né? De forma consequentemente, mas há municípios ainda que a gente precisa estruturar a ouvidoria da prefeitura, a ouvidoria da Câmara, para que a gente possa dar esse próximo passo. Mas é um processo de construção e eu vejo que não tem nada contra, não. A partir do momento que tem uma ouvidoria do SUS especializada, o controle social é maior, a fiscalização da sociedade ela é mais efetiva, é mais eficiente quando você tem essa ouvidoria aí específica do SUS. Mas é um processo de construção. Inclusive, nós tivemos participação em um Tricotando Pretérito, sim, eu estive aqui, né? Foi a participação da Alneide, que veio falar a importância das ouvidorias do SUS. Mas vamos voltar ao Ricardo, se ele já está presente na sala? De volta. Mas eu acho que estou acompanhando aí, está aprendendo. No caso, Ricardo, né, a gente vamos dizer, essa virada de chave aí para os gestores, né, em relação à importância da ouvidoria, e você trouxe com muita prioridade aí, mostrar o custo, a oportunidade e, ao mesmo tempo, ter essa escuta, né, a ação inteligente. Por exemplo, o ouvidor, nós temos que avançar para chegar num nível de maturidade, América. Por exemplo, agora, no começo do ano, quais são as maiores demandas, né? A gente tem uma demanda muito grande na educação, fila de espera, o que o ouvidor poderia fazer de forma estratégica, uma pesquisa com os pais que estão ali para diagnosticar em relação às dificuldades do pai. Tem gente que chega lá 4 horas da manhã, será que não é interessante aí uma sugestão, né, Ricardo, ao gestor de implementar uma questão de senhas, né, para as pessoas não terem que chegar às 3 horas da manhã lá para poder ali garantir o seu filho na unidade escolar. Então, são assuntos
temáticos estratégicos. A lei, a portaria 116 traz isso da CGU, então nós temos que alcançar esse nível de maturidade e saber o seguinte: lá em janeiro, quais são as demandas prioritárias, né? Temos o transporte escolar. Quais são as demandas do transporte escolar? A gente sabe que ainda mais em pequenos municípios, a zona rural, muda-se muito, né? Porque é uma questão sazonal. Será que as demandas de transporte escolar, zona rural, ela é importante para um diagnóstico no início do ano, que é onde vai licitar ali a questão do combustível, licitar ali a questão da terceirização do transporte, e com essa informação enviar ao gestor para que o gestor, né, não seja pego de surpresa, e sim já tome ali providências, né, de forma preventiva para poder alcançar aquela demanda daquele usuário de serviço público e melhorar a prestação de serviço. Acho que é tudo estratégico. Eu quero me dirigir aos colegas. Se alguém quiser fazer alguma participação pelo Zoom, né, levanta a mão e a gente chama na última meia hora da atividade, do Tricotando. Se algum colega puder colocar o espaço. Nós mencionamos agora há pouco a Grazi, né, que recebe uma demanda de 40, 50 manifestações. Não, Grazi, não quer falar? Algum colega quer fazer uma participação? Não? Só ressaltar a presença, ela deve estar por aí, da presidente Luciana, da ABO Nacional, tá? Ela falou que estava participando, não sei se ela está online fala agora. Rapidamente para a gente, se ela estiver presente. Se ela estiver por aí, ela estava no meio de um evento, e já aproveitando o espaço que nós fizemos uma reunião na semana passada, até a semana que vem a gente aprova o Estatuto de Regimento Interno, com certeza. No dia do ouvidor nós estaremos aqui com essa implementação completa da nossa Associação Brasileira de Ouvidores Seccional Mato Grosso, se Deus quiser. Alguma participação de algum colega? Senão, nós vamos devolver a palavra para mais algum questionamento com o Ricardo, ou não vamos encaminhando? Por favor, então, Ricardo, se ninguém tiver alguma participação pelo Zoom. Ela mandou um recado aqui. Pode falar por ela, então. Eu acho que ela está em... Sim, sim, a voz. Ela falou que está ouvindo, está numa cerimônia, e falou: a ABO Nacional parabeniza, né, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a equipe da Ouvidoria Geral do TCE e todos os ouvidores para a realização da 4ª edição de 2025 do projeto Tricotando sobre a Ouvidoria. A iniciativa reafirma o compromisso das ouvidorias com a promoção do diálogo, dos desafios, da transparência e do fortalecimento da gestão pública. Nessa edição, o tema Relatórios de Ouvidoria como indutores da melhoria do serviço público poderá trazer contribuições valiosas, sobretudo com a experiência prática. A participação do Dr. Ricardo Plácido, superintendente da CGU, certamente enriquecerá o debate e oferecerá as orientações para as ouvidorias municipais na elaboração dos relatórios. Cumprimento o debatedor Jonathan pela abertura destinada aos comunicados sobre a criação da ABO, seccional Mato Grosso, um marco significativo para o fortalecimento institucional das ouvidorias no Estado. Parabéns a todos os envolvidos pela organização e condução desse importante projeto. Essa é a palavra da Luciana Bertachini, presidente da ABO Nacional, Américo, só para constar. Certo. Se a gente não tem nenhuma participação dos colegas, eu queria devolver a palavra para o Ricardo, né, que a gente pudesse fazer esses encaminhamentos, então, encerrando o nosso Tricotando. Por favor. Perfeito, Américo. Mais uma vez, parabéns aí pelo evento, acho que foi muito, muito rico. E aí eu termino até com a fala, pegando um gancho da fala do Jonathan. Informação é poder. E se é uma coisa que a ouvidoria tem, é informação. Então, o nosso desafio é como usar essa informação, esses dados, às vezes são dados, né, às vezes nem se transformam em informação, de forma estratégica. E às vezes... e algo que a CGU tem feito é, inclusive, os dados da ouvidoria alimentar a auditoria interna. Na elaboração do plano de auditoria interna, por exemplo, eu vi que alguns daqui são controladores, né, então, anualmente, vocês precisam fazer seu plano de auditoria interna, seu PAINT, né, e as informações de ouvidoria, elas podem servir de subsídio para direcionar trabalhos, né? E, às vezes, não simplesmente, e também até para auditores, uma atualização, né, da nossa atuação,
Que auditoria é o quê? Auditoria é avaliação e consultoria, né? Às vezes, uma dessas demandas aí que é muito recorrente e entra, inclusive, na parte de vocês identificam que uma das causas sejam falhas de controle, mecanismos de governança, eles podem, inclusive, entrar no painte da auditoria interna como uma consultoria, né, em que aí, inclusive, as duas unidades ganham, né, a ouvidoria e a auditoria interna, que no segundo momento vai fazer o papel de consultor, ou seja, auxiliar a gestão a implementar, a reforçar, a melhorar seus processos de controle interno, gestão de risco e governança, que é o papel do auditor. Então, parabéns aí pelo evento, parabéns pela... Acho que toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu venho é um aprendizado. Mais uma vez, Américo, obrigado aí pela parceria, pela amizade aí, pela parceria, Jonathan, e obrigado aí pelos comentários, vi os comentários aqui, obrigado pela participação de vocês, né? E aí, a princípio, nos encontramos em março, né? O Jonathan, umas palavras finais, Jonathan? Bom, Américo, em nome de todos os colegas ouvidores, né, gente que está aí liderando esse movimento, né, dessa entidade representativa dos ouvidores aqui, e aí eu digo dos ouvidores tanto do setor público quanto da iniciativa privada também, Américo, agradecer a você, Américo, secretário, a toda a equipe aqui da Ouvidoria Geral, especialmente ao conselheiro Antônio Joaquim, que não mede esforços, né, para abraçar aí a ouvidoria e a atuação da ouvidoria, e parabenizar a todo o Tribunal de Contas, né, fechamos com chave de ouro com essa super palestra com o Dr. Ricardo aí, aguardamos o senhor aqui, viu, Dr. Ricardo, lá em março, no dia do ouvidor, e agradecer a participação de todos os colegas ouvidores aí que contribuíram aqui para essa rica projeto Tricotando sobre a Ouvidoria. Obrigado, Américo. Bem, colegas, antes, Ricardo, eu queria falar para você que a gente deve chupar, ou chupar é uma palavra horrível, né? Mas vamos sequestrar essa frase da palestra do Ricardo, da escuta à ação inteligente. Eu achei perfeito, né? Eu acho que pode ser o mote do Dia da Ouvidoria. Vamos plagiar, então a palavra mais correta seria essa, Ricardo, né? E de repente colocar esse mote no evento de 20 de março do ano que vem, né? A ideia é a ouvidoria como instrumento de melhoria da gestão pública, né? Então, da escuta à ação inteligente, né? A experiência do cidadão usuário. Eu quero, então, em nome do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, e do conselheiro ouvidor Antônio Joaquim, agradecer toda a equipe envolvida nesse projeto, a supervisão da Escola de Contas, a equipe da comunicação, e agradecer a todos a participação. Nós estamos muito felizes, né? A gente debate, às vezes, aqui se o Tricotando já não está... de repente, fazer uma outra atividade, mas cada vez que a gente faz o Tricotando, a gente descobre a importância desta atividade, né? É um encontro trimestral com a riqueza, né? Assim, o que vai ser no próximo Tricotando? Qual que vai ser o assunto que vai chamar a atenção? Mas, olha só, Ricardo, muito obrigado, realmente. Foi uma palestra brilhante, com informações que nem o próprio tribunal... É lógico que nós fizemos um levantamento lá em 2021, e você já fez um levantamento de qualidade, né? Nós fizemos um levantamento de quantidade. Então, olha, muito obrigado a todos, desejando um Feliz Natal, um próximo ano novo. Aqui no Tribunal de Contas a atividade não acabou, porque semana que vem nós temos mais uma visita técnica, né? Vamos encerrar o ano com 9 visitas técnicas, recebendo ouvidores aqui para um dia de imersão no tribunal. Nós recebemos neste ano cerca de 100 pessoas de ouvidorias do Estado, contando, obviamente, com um grupo de Cuiabá, que nós recebemos Jeidson e ouvidores de Cuiabá. Mas, olha, muito obrigado e desejo a todos um excelente ano novo e um bom 2026, muito rico de realizações pelas ouvidorias. Obrigado.